Bom, boa noite, né? Dando início à aula de hoje, a gente vai falar sobre remuneração e salário. Aula de semana passada, a gente falou de férias, né? Se tiver alguma dúvida aí no decorrer da aula, a gente vai conversando, ok? Bom, a gente tem dois pontos aqui que nós temos que tratar. O primeiro seria o que é salário e o segundo, o que é remuneração, tá? Vamos lá. O salário, ele corresponde ao valor econômico pago diretamente pelo empregador ao empregado, né? Então, vamos lá. É aquele valor que foi combinado, né? Quando da anotação da carteira do empregado, onde o empregador é que vai efetuar esse pagamento, né? Então, é um valor, né, compensatório pelos serviços prestados por esse empregado no decorrer de 30 dias, tá? Geralmente, em 30 dias, a gente vai ver de agora para frente algumas situações, ok? E esse salário, né? Então, é aquilo que é combinado entre o empregador e o empregado, né? E é pago pelo empregador diretamente, ou seja, é o empregador que paga. Já a remuneração, vamos lembrar o seguinte, a nossa CLT em alguns pontos, ela não foi alterada, né? Então, ela traz alguns pontos aqui com redação de 1943, tá? No caso da remuneração, olha o que a CLT fala. A remuneração inclui o salário indireto. O que seria salário indireto pela CLT? Salário indireto seria aquele pago por terceiros, as gorjetas, né? Como se fossem as gorjetas, ou seja, é um terceiro pagando ali para o empregado, tá? Mais o salário direto pago pelo empregador, ok? Então, o que seria remuneração? Seria o salário indireto, que são as gorjetas, mais o salário direto, que é aquele pago pelo empregador, tá, gente? Só que o seguinte, nós vamos mexer um pouquinho nisso aqui, de forma para que vocês entendam o que é salário e o que é remuneração. Salário é aquilo que é pago, né? Pelo empregador ou empregado, mas é apenas a verba que ele foi contratado para trabalhar e para receber, ok? A remuneração, a remuneração são todas as verbas, são todos os valores que incluírem no salário, tá? Então, vamos supor, a pessoa recebe o salário de 1.000, mas ela recebe uma produtividade de 500, aí ela recebe uma ajuda de custo, apesar que a ajuda de custo a gente vai ver que não integra o salário, né? Mas vamos colocar outro nome então, né? Uma, um valor extra para efetuar, né? Por ter efetuado visitas. Não vamos chamar de premiação, mas vamos colocar assim, como se fosse um auxílio, né, para que aquilo ocorresse, né? Então serão todas as verbas acrescentadas, tá? A gente só tem que tomar um cuidado aqui de diferenciar verba de benefício, tá? Exemplo, o empregado recebe vale-refeição. É remuneração ou é benefício? É benefício, né? Está previsto na lei. O empregado recebe ajuda de custo. A ajuda de custo é um valor que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas ela não integra remuneração, tá? Ela não integra remuneração, então ela não faz parte do salário, ok? Gratificação. Daqui a pouquinho a gente vai falar também, mas a gratificação, já adiantando, né, é
algo que antigamente, né, antes dessa alteração, ela integrava o salário quando ela ocorrida de forma não eventual, né, ou seja, que ela tivesse aí uma reincidência de ocorrência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pode gratificar, que não tem problema nenhum, que ela não integra o salário, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com algumas situações, ok? Ah, cesta básica, é benefício, né? Então, só cuidado com esse tipo de situações aí, porque às vezes é benefício e não é remuneração, tá bom? Olha só, é, o ar... Ô, professor, Oi, Jefferson. aproveitando que você tocou no ponto de gratificação aí, Ah, por exemplo, existe uma porcentagem em relação a isso ou a empresa pode escolher certo valor para poder beneficiar? é de valor de quê, né? Em relação Benefício à de quê? gratificação. A Oi? gratificação. Em relação à gratificação. Não, gratificação, né? Geralmente é a empresa que vai determinar qual tipo de gratificação que ela vai fornecer, ok? Isso aí é da empresa. Perfeito, obrigado. Não tem nada estipulado em lei que tem que ser tantos por cento, não tem nada disso, tá? Ok. Bom, ô, gente, o artigo 457 da CLT, no seu parágrafo primeiro, ele trazia, né, que integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pago pelo empregador. Olha, tudo que for gratificação, esquece, ela não tem efeito salarial mais, ela não pode ser mais aplicada é, como verba, né, salarial, tá bom? Então, sobre gratificação, não vai incidir nenhum imposto, ok? Não vai incidir nenhum encargo, nem ela será contabilizada para a média de férias, 13º, etc. Tá bom? Ok. Bom, e aí, turma, a gente vai falar aí do primeiro item que surgiu, né? Que são as comissões. Detalhe para a comissão, porque tem uns poréns aqui, ok? A comissão, então, são retribuições financeiras pagas ao empregado com base em percentuais sobre os negócios que efetua, ou seja, constituem o denominado salário por comissão, tá? E aí, o que eu quero frisar nessa situação aqui são duas coisas. Deixa eu ver aqui como é que eu escrevo nesse negócio. Só um instantinho. Isso. Deixa eu mudar a cor para ficar diferente. Vamos colocar aqui um azulão, né, que fica diferente. Bom, aqui nós temos duas situações. A primeira trata-se, eu vou passar para baixo aqui, depois eu vou ajustando, tá, turma? A primeira trata-se de comissão, e a segunda trata-se de comissão, ok? Então, olha só, no tema comissão, a gente tem duas modalidades. A primeira é comissão pura e a segunda é comissão mista, tá? Vamos pensar o seguinte: o empregado, quando ele é contratado por comissão pura, como que isso funciona? O contrato de trabalho, né, desse empregado, ele virá que o empregado recebe uma comissão, apenas comissão, tá? Ele vai vir só como comissão, o contrato de trabalho. E aí o seguinte, o proprietário, né, e o empregado, eles vão estabelecer ali, né, cada empresa do seu jeito, mas qual o valor, né, qual o percentual, qual o montante dessa comissão, como que funcionaria, o empregador vai determinar para o empregado, tá? Vamos lá. E aí, essa comissão
pura, prevista em contrato de trabalho, ela será somente sobre venda de produtos, né, serviços, vou colocar assim, somente com efetiva, vamos colocar assim que fica melhor, somente com efetiva prestação de serviço com obtenção de, tá? Ou seja, ela vai ser aplicada, né? O empregador vai pagar para o empregado o valor que eles, né, estipularem lá como comissão, somente será pago, né, a partir do momento que esse empregado bater a sua, vamos colocar assim, né, bater a sua meta, né, cumprir sua obrigação ali mensal. Então ele vai ter uma obrigação mensal que ele tem que cumprir. Bom, e aí como é que funciona? Funciona assim, bateu a meta, beleza, né? E vai receber aquele valor? Vai. Mas e se ele fizer mais do que está estipulado? Lógico que ele vai ganhar mais, ok? Ele vai ganhar mais. E aí, pergunta, né? E o mês que ele fizer menos? Então, olha só, se for maior, ganha mais. Se for menor, ganha 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 o que, turma? Alguém sabe? Ganha o mínimo, não? Ganha o mínimo estipulado. Tipo, quando a pessoa é comissionada e não tem fixo, quando não bate a meta, aí ganha um salário mínimo. O salário da categoria. Isso, ganha o salário mínimo da categoria. Ok? Então, isso quando se tratar de comissão pura, ganha o salário mínimo da categoria. Prazo para pagamento. Sabe? É o quinto dia útil após vencido o mês. Beleza? Beleza. Né? Entender? Tudo certo. Graças a Deus. Ele é fácil. E aí, turma, entramos aí em outra situação. Quando se tratar de comissão mista. A comissão mista vem no contrato de trabalho como salário de X mais comissão. Certo? Ok. Já é salário, né? Já estamos adiantando aqui, mais comissão. Então, esse empregado, lógico que, né? Provavelmente ele vai ter metas também, ok? Mas, independentemente se ele vai atingir ou não, ele tem um salário para receber, né? Então, aqui, a gente não fala de salário mínimo, tá? A gente não fala de salário mínimo da categoria. Beleza. Como que funciona? Por ele ter um salário fixo, né? E ainda ser agraciado aí por mais comissão, vamos abrir um parêntese aqui e pensar o seguinte: essa comissão tem que ser paga pagamento até 90 dias. Não necessariamente ela terá que ser paga junto com o salário, né? O empregador, aí, por ele garantir um salário fixo, essa comissão pode ser paga em até 90 dias. E o salário fixo? Aí sim, salário fixo repete-se a premissa
do numeral 1 aqui, né, da primeira situação. Tranquilo, turma? Então, vamos lá. Comissão mista, salário mais comissão, né, estipulado determinadas metas. Salário fixo, obrigatoriamente até o 5º dia útil do mês subsequente, né, do mês vencido. Venceu-se o mês, no 5º dia útil ele tem que receber, ok? E as comissões podem, né, não é obrigatoriamente, mas podem ter pagamento, né, ser pagas em até 90 dias. Tranquilo? É só esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Ah, detalhezinho. Quando a gente falar de comissão, a gente está falando em valor monetário, tá? A gente está falando em valor monetário e não em valor percentual, tá bom, gente? Valor monetário e não valor percentual, ok? Você fala assim, mas isso é bobagem, porque a gente fala comissão, e a comissão a gente aplica o percentual sobre a venda, é 1%, 2%. Quando a gente aplica percentual, não estamos falando de comissão. Para sintetizar, comissão e percentagem são a mesma coisa, tá? Só que comissão, ela é aplicada quando se tratar de valor monetário. Quando se tratar de valor monetário. O que seria valor monetário? Né? Já é pré-fixado um valor, ok? Já é pré-fixado um valor por unidade vendida, né? Exemplo, igual está no exemplo aí. Receberá R$10 de comissão por unidade vendida. Percentagem, não. A percentagem é a mesma coisa de comissão. As regras são as mesmas, ok? Só que percentagem é o percentual. Então, ele receberá X%, né, da venda, do valor da venda. Então, não estamos falando em valor monetário, e sim percentual. Alguma dúvida quanto a esses dois? Né? Vocês vão ver aí, vocês viram aí que é a mesma coisa. Só que um fala em valor monetário, o outro fala em valor percentual, mas a definição é a mesma. Ok? Dúvida? Posso continuar? Ótimo. Paguei. Gratificação, como anteriormente, né? As gratificações eram meras liberalidades do empregador, né? Que tinha ali aquele intuito de incentivar o empregado, fazendo com que esse empregado, né, tivesse maior assim, desempenho, que ele se dedicasse mais, né? Então ele propunha, né? Ele dispunha para todos os seus colaboradores aí essa condição de gratificação, tá? Aqui fala o seguinte: se elas forem pagas habitualmente, tem natureza salarial. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: a nossa CLT com alteração, ela simplesmente essa parte aqui não existe mais. Ou seja, a gratificação são meras liberalidades do empregador que pretende incentivar o empregado, visando a obter maior dedicação deste. Acabou, não integra salário, tá? Não integram salário. Quer ver mais? A gratificação pode ser em dinheiro, viagem, estadia, premiação, o que mais que a gente vai ter? Né? Um jantar, um almoço, ok? Pode ser várias coisas. Quem vai definir essa questão é o empregador. As empresas de telefonia, o que o Alisson fala aqui, as empresas de telefonia a gente vende um mês, aí no próximo mês eles apuram e no outro pagam. Justamente, Alisson, provavelmente em empresas de telefonia, você deve ter um valor fixo, né, mensal, e aí eles têm até 90 dias para pagar, né?
Então, assim, isso acontece muito com o vendedor, porque às vezes o vendedor, ele vende, às vezes vende parcelado, né? E o que que o empresário, o que que o empregador faz? Na maioria das vezes, ele tenta receber o máximo, né, dessas vendas que ocorreram, né, para que ele efetue o pagamento dessas comissões, tá? Então, se ele tem esse prazo de 90 dias, lógico, se a pessoa pagou hoje, obrigatoriamente ele tem obrigação de te repassar no próximo mês, né? Mas eles têm até 90 dias para fazer isso, tá bom? Gente, dando continuidade, diárias para viagem. As diárias para viagem, elas antigamente, né, quando elas excediam 50% do salário do empregado, elas integravam o salário. Hoje, nem a diária para viagem, nem a ajuda de custo integra mais o salário. Por quê? Porque eles são pagamentos, né, efetuados para cobrir as despesas decorrentes de pousada, alimentação e locomoção para determinados serviços em outra localidade. Isso a diária de viagem. Já a ajuda de custo, só colocar aqui, na mesma localidade. Okay? Na mesma localidade. Diária de ajuda de custo. Diária de viagem. Localidade. Localidade diversa. Bom, tranquilo. A mesma regra. Se é localidade diversa ou se é a mesma localidade e, né, essas pessoas utilizam esses valores ou, né, elas pagam, aí é combinado, né, a empresa já determina como que vai funcionar, ou ela pode antecipar o dinheiro e é feita a prestação de conta, com a pessoa apresentando as notas, né, e aí fazendo um acerto, se passou, se sobrou e tal, se sobrou, devolve, se passou, a empresa restitui, né, da mesma forma, a ajuda de custo. Pode ser até uma ajuda de custo mensal, ok? Ah, tá. Será que você... Oi? Não, já estava aí, né? Não, tem 68 pessoas. Ah, 79. Ah, tá. Obrigada, Lúcia. Deixa eu ver aqui. Bom, então, gente, elas não constituem, né? Não integram mais salário, ok? Beleza. Por último aí, né? A gente vai tratar dos abonos. O que que é abono? Abono, gente, só para que vocês entendam. Abono é isso aqui, ó. Adiantamento salarial. Abono é isso. O que é abono? Adiantamento salarial. Ele integra salário? Integra. Por quê? O nome dele é adiantamento salarial. Ou seja, é um valor do seu salário que você está recebendo antecipadamente, né? Geralmente as empresas pagam o salário até o 5º dia útil e o adiantamento até o dia 15, né? Por quê? Porque às vezes durante o mês ele consegue aí fazer, né, um caixa mais prolongado, ele não tem os pagamentos todos no mesma data, então dá uma aliviada no início do mês e no meio do mês ele acaba de pagar ou antecipa a do mês. Geralmente ele antecipa a do mês seguinte, né? Então acontece muito da pessoa começa a laborar numa empresa, passa 15 dias, 10 dias que ela está ali, ela já recebe determinado valor, né? Quando ela completa um mês, ela recebe o salário, descontando aquele abono, aquele adiantamento que foi concedido, tá? Integra salário? Integra salário. Bom, gente? Tranquilo até aí, né? Fácil, fácil. Mamão com açúcar. Bom, vamos lá. Outro ponto aqui que a gente vai tratar também, ok? São uma modalidade que chama salário in natura.
O salário in natura é aquele que, além do dinheiro, ele pode ser pago com outras, né, forma de prestação, como alimentação, habitação, vestuário, né? Isso é conhecido como salário in natura. E o que acontece? A lei permite que esse salário in natura ele chegue em até 70%. E que, pelo menos, os outros 30%, vamos lá, 70% salário in natura. Okay, lei permite. Mais 30% salário em dinheiro. Okay? Então, as empresas podem fazer essa opção, né? Lógico, tem que ter toda a permissão legal para isso, tem que existir, né, alguma norma na convenção, ou quando esse empregado já começa, ele já sabe que o pagamento é dessa forma, tá? Então, 70% salário in natura, mais 30% salário em dinheiro. Lembrando que foi escrito em 1943, então a gente vai encontrar, às vezes, algumas coisas assim, no meu ponto de vista, até absurdo, né? Mas acontece, ok? Beleza, gente. Aí, nós vamos ver agora alguns princípios, né? Princípio que a gente... vamos ver se dá para ver mais esse slide aqui. Cadê? Negócio. Vamos ver se dá para ver mais esse aqui, né? Então, olha só. Então, olha só. Salário normativo. Salário normativo é aquele fixado em sentença normativa proferida em dissídio coletivo pelos tribunais do trabalho. Vocês lembram quando a gente falou disso aqui? Né? Vocês lembram quando a gente ainda falou, quando não houvesse acordo entre sindicatos, ou entre sindicatos, ou entre sindicato e empresa, o que acontecia? Acontecia uma ação, né? Essa ação recebia o nome de ação, que recebia o nome de dissídio. E aí ele poderia ser individual. Desculpa, o dissídio aqui ele só pode ser coletivo, tá? Individual nós vamos falar quando a gente for falar de rescisão. E dissídio coletivo, onde um juiz era designado para conceder uma sentença sobre o que estava sendo discutido. Essa sentença, por ser uma discussão de ACT ou CCT, ou seja, de acordo coletivo ou convenção coletiva, ela se tratava, né, de uma sentença normativa. Por ela se tratar de sentença normativa, todo salário proveniente da sentença normativa é conhecido como salário normativo, né? Já é o salário determinado por lei, determinado por uma sentença. Tranquilo, turma? Beleza, vamos dar andamento aqui. Se tiver dúvida, depois, né? Vocês vão me perguntando aí, que até agora todo mundo caladinho, para mim vocês estão entendendo. Bom, vamos lá. Só falar os princípios aqui, são 5, ok? Mas são simples e rápido, e a gente encerra a aula de hoje, porque aí a gente entra depois na próxima semana, amanhã tem atividade, né, valendo 5 pontos, a gente entra na próxima semana falando. Professor. Oi. Boa noite. Desculpa te interromper. Nada, que isso. Eu havia conversado com o senhor uns dias atrás sobre o trabalho, se o senhor deixaria dividir, o senhor falou que trataria comigo em aula, dividir os grupos, porque o senhor disse que era para a sala inteira, né? E eu perguntei se eu poderia fazer a divisão. Mas vocês não dividiram ainda? Não, porque eu fiquei de esperar a resposta do senhor. O senhor falou que trataria comigo em aula. Não, pode tentar dividir. Se vocês não conseguirem, aí você me chama, que aí a gente resolve. Aí a gente tenta resolver só o pessoal da enfermagem, não é isso? Sim, aí o senhor tinha falado comigo que dividiria, mas entregaria um trabalho só.
Aí, no caso, pode Sim, dividir e cada grupo entregar o seu trabalho? mas vocês vão apresentar um só, né? Não, aí, no caso, cada grupo apresentaria o seu. Vocês vão ter que combinar porque a gente vai ter um tempo muito curto para apresentação desses trabalhos, então tem que ser algo, sim, mais elaborado. Mas se a gente conseguir entrar, assim, fazer alguma coisa precisa, mas bem feita, a gente pode, cada grupo, apresentar o seu trabalho? Pode. Tá bom, muito Tá? Cada um obrigada. fica responsável por sua parte, apresentando, Ok, obrigada. tá? Mas são as mesmas datas. Ok, Não vai mudar, não. obrigada. Nada. Bom, gente, então vamos lá. Princípios, né? O primeiro princípio que a gente vai falar aí, vai abordar, e eu acho que eu já até comentei anteriormente aqui, que é o princípio da periodicidade do pagamento do salário, né? O pagamento do salário, ele vai ocorrer no máximo de 30 em 30 dias, né? No máximo de 30 em 30 dias, e tem que ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, ok? Com exceção das comissões, né? Com exceção quando se tratar de comissão, né? Quando se tratar de comissão mista, você tem aí 30 dias para fazer o pagamento, 5 dias para fazer, até o 5º dia útil para fazer o pagamento do salário fixo, e até 90 dias para fazer o pagamento das comissões. Não é isso que nós conversamos? Ótimo. Atraso no pagamento de salário. Vamos supor que o empregador atrase o pagamento de salário. Bom, a gente vai ver que se o empregado, né, se ele cometer alguma falha ou algum ato que leve-o a ser dispensado, né, por justa causa, que a gente vai ver finalzinho do mês de novembro, acho que nem finalzinho, a gente daqui a pouco começa a ver aí sobre as dispensas, né, ou rescisão. Então, quando ocorre essa modalidade de rescisão, é por culpa do empregado, né? No caso de um atraso salarial, a culpa é do empregador, né? Como nós vimos quando a gente tratou sobre o contrato de trabalho, todo contrato de trabalho, ele vale para as duas partes, então todas as partes têm obrigações no contrato, né? E uma obrigação do empregador é efetuar o pagamento em dia, né? Ou seja, até o 5º dia útil do mês subsequente. Ótimo. Caso esse empregador não faça, né? O empregado tem todo o direito de ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, que recebe o nome de rescisão por dispensa indireta, ok? Rescisão indireta. Por quê? Porque é o empregador que não vem cumprindo com suas obrigações. Aí, o que acontece? Se comprovado que esse empregador não vem cumprindo com suas obrigações, esse empregado, né, é conferida a ele todas as verbas rescisórias que ele teria, que ele faria jus, né, como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Tá bom? Entenderam? Beleza. Então, o empregador também, ele pode ser punido aí com a dispensa, com a rescisão indireta do empregado, tá? Pagamento do salário em audiência, né? Audiência judicial. Geralmente, aquelas verbas, né, que o empregador não consegue discutir, não consegue comprovar que foram quitadas, né? Em caso de audiência, elas têm que ser quitadas. Caso elas não sejam quitadas, incide sobre as verbas que são consideradas incontroversas, ou seja, aquelas verbas que não existe comprovante de pagamento, né? Que não estão sendo questionadas, ou se mesmo questionadas, não existe documento comprobatório, incide sobre essas verbas uma multa prevista no artigo 477 da CLT, no importe, no artigo 467 da CLT, no importe de 50%
do somatório total das verbas, tá, gente? 4. Prova do pagamento. Pagamento de salário a gente consegue provar hoje através de TED, depósito, transferência, né? Não mais somente com aquele recibo que antigamente todo empregado, todo mês tem que assinar, né? Não é que está dispensado da assinatura desse recibo, é que existem outras formas probatórias de comprovar que o efetivo pagamento ocorreu dentro do prazo estipulado pela lei, tá bom? E por último, né, a gente já tratou sobre esse assunto, que é irredutibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido, exceto no caso de redução da jornada de trabalho, previsão expressa em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Não é isso? Então, redução da jornada, previsão na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho e aceite do empregado. Tá bom, gente? Beleza, então, ficamos por aqui hoje, tá? Próxima aula a gente dá continuidade, né? Se tiver alguma dúvida, nós temos aí 2 minutinhos para tratar, porque eu tenho aula agora em outra turma também, tá? E eu sei que vocês também têm aula. Ô, Breno. Oi.